Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre. Olá, crianças. Boa noite. Mais uma sexta, né? Mais uma aula da EBEC. Nós já estamos quase no finalzinho. Estamos iniciando hoje o último livro histórico, né? O livro de Atos, onde conta a história da igreja e do ministério dos apóstolos. Então, vamos? O livro de Atos, ele foi escrito pelo escritor Lucas. Lucas, além de escritor, ele era médico. E ele também escreveu um outro livro da Bíblia, o Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Ele escreveu para um irmão, Teófilo, irmão em Cristo. Ele sempre dedicou os livros dele para ele, né? E no livro de Atos, ele conta desde a subida do Senhor Jesus, a ressurreição, como o cumprimento da promessa do Espírito Santo, né? O início da igreja e como tudo se deu, né? Ele relata lá no capítulo 1 que Jesus ressuscitou dos mortos e comprova a sua ressurreição quando passou 40 dias com os discípulos no Monte das Oliveiras, né? Jesus foi crucificado, morto, depois de 3 dias ele ressuscitou, né? Depois de ressuscitado, o Senhor passou 40 dias no Monte Oliveira com os apóstolos, com seus 12, né? 11 no caso, porque Judas já não estava mais entre eles. E logo depois teve a entrada de Matias, né? A escolhida do apóstolo Matias. Mas enfim, isso é lá para um outro estudo. Então ele ficou esses 40 dias, né? Ensinando, guiando os apóstolos, né? Com os ensinamentos sobre o reino, né? Sobre o reino de Deus, ensinando, dizendo como é que eles iam fazer e que eles não saíssem. A última palavra do Senhor foi que eles não saíssem de Jerusalém, né? Porque iria se cumprir a promessa do Senhor, né? Ainda em Atos, ele diz assim, o Senhor Jesus diz que João batizou com água, né? Mas Jesus batizaria com fogo e com o Espírito. Então, que eles não saíssem de Jerusalém. Lá no capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz: mas recebereis poder do Espírito, né, para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e até os confins da terra. Depois que o Senhor disse isso, ele subiu numa nuvem, né? Os discípulos ficaram olhando, admirados, ele subindo. Então os anjos desceram consolados, dizendo: por que olhas para este que sobe, descerá desta mesma forma. Então os discípulos voltaram, né, para Jerusalém. 10 dias depois da subida de Cristo aos céus, eles estavam reunidos, né, pregando o evangelho. E neste dia era dia de Pentecostes. Pentecostes eles festejam a primeira colheita do trigo, né? Então eles estavam a festejar a festa de Pentecostes, como desceu do céu um vento impetuoso, com fogo, com línguas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. Então o que se deu foi o batismo do Espírito Santo. Crianças, o batismo do Espírito Santo, ele só acontece uma vez. Quando a gente aceita Jesus Cristo. Quando a gente aceita Cristo como único e suficiente Salvador, a gente recebe o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade, o Consolador. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo passou a habitar em todos, né? E então todo mundo ficou maravilhado, assim como diz na palavra do Senhor, né? Que eles começaram a falar em outras línguas, línguas estrangeiras, né? Língua
Digamos, se eu sou aqui nós somos do Brasil, tinha alguém dos Estados Unidos que entendia na língua deles, mesmo a gente falando na nossa. Foi uma coisa maravilhosa. Então, depois disso, muita gente ficou admirado. E assim que aconteceu, eles já começaram ao ministério, né? A pregação, Pedro pregando, ensinando, dizendo o que foi aquilo tudo, o que era aquilo tudo. E muitos creram no Senhor, né? Depois disso. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos se reuniram para adorar. Com a descida do Espírito Santo, os apóstolos começaram a pregar e o número de pessoas salvas foi aumentando em Jerusalém. Esta era a primeira igreja que se reunia para adorar. Igreja, crianças, não é um prédio. Nós temos aí o prédio da primeira igreja, da Igreja Batista Esperança, né? A nossa segunda casa, onde a gente vai para adorar o Senhor. Mas igreja são os membros, né? São quando todos os membros se reúnem para adorar o Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Tia Carla é um membro. Você, criança que aceitou a Cristo, é um membro do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Então, crianças, depois, né, da primeira igreja formada, os apóstolos seguiu com o ministério, né, da pregação. E naquele tempo, ser cristão não era tão fácil como é para nós hoje, né? Havia muita perseguição. Os apóstolos de Jesus deram continuidade à pregação e ao ensino. Um dia, Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e na porta do templo, chamada Formosa, tinha um homem aleijado. Então ele olhou para Pedro e João e pediu ajuda. E Pedro disse: Eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A partir desse momento, os pés do aleijado se firmaram no chão e ele passou a andar. Muitos creram em Cristo por conta disso. O aleijado foi o primeiro deles que entrou para o templo para adorar o Senhor, junto com Pedro e João, de tanta felicidade pela sua cura, gratidão, né? O povo admirou-se do milagre feito na vida do aleijado e seguiram a Pedro e João. Pedro voltou-se para ele e lhe disse que o milagre realizado foi obra do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Pai de Jesus Cristo, morto na cruz pelos pecadores e ressuscitado dentre os mortos, né? A mensagem de arrependimento de Pedro foi o seguinte, criança: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. Está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19. Para que os nossos pecados sejam cancelados, para que os nossos pecados sejam anulados, crianças, só tem uma saída, né? Que é o crer em Cristo. Né? Crer em Cristo, crer no perdão de Cristo, crer na sua morte e ressurreição, crer, né, no amor do Senhor por nós. Enquanto Pedro e João pregavam, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles não gostaram de que Pedro estava pregando e ensinando sobre Jesus que havia sido morto e ressuscitado para salvar os pecadores. Pedro e João foram presos até o dia seguinte. Muitas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, creram em Jesus e o número de homens salvos foi de quase 5.000. Né? A primeira pregação, crianças, quando Pedro disse arrependa-se,
foi quase 3.000. Né? Depois que eles foram presos e tudo, teve outra pregação, aí chegou a quase 5.000. E assim o Senhor ia aumentando, o Senhor ia somando pessoas à nova igreja, né? E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, pregaram também às autoridades sobre Jesus Cristo e a quem eles crucificaram, e a quem Deus ressuscitou. Eles disseram: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. As autoridades podiam pregar também acerca de Jesus. As autoridades reconheceram a coragem de Pedro e João e ficaram admirados como sendo iletrados. Eles eram analfabetos, né, iletrados. Então as autoridades ficaram admiráveis com o bom pronunciamento, né, a boa pregação, a boa dissertação do Pedro e do João. Como é que eles podiam falar tão bem se eles eram iletrados? Só coisa de Deus, né, irmãos? Crianças, isso acontece, tá? Muitas coisas assim que a gente não se acha incapaz, que a gente pensa que não pode fazer. Gente, se Deus foi Deus quem nos chamou, Ele vai nos capacitar. Então, muitas vezes você fica achando que tem vergonha de falar para algum coleguinha essas coisas, mas Deus capacita, né? A gente fala de Cristo, o que a gente viveu sobre Cristo, né? A gente ganhou o seu amor. Então, crianças, além de presos, eles ainda foram açoitados, né? E um corpo muito machucado, ensanguentado. Eles continuavam e todos os dias pregaram no templo e de casa em casa. Mesmo com toda a perseguição, mesmo sofrendo açoites, mesmo sofrendo tudo, eles não abandonaram a pregação do evangelho, o chamado do Senhor, né? É lindo o ministério dos apóstolos e encorajador para nós. Essa foi a nossa história de hoje, crianças. Semana que vem a tia vai dar continuidade, tá bom? Para ser crente na época dos apóstolos significava ser perseguido, até morto por causa do nome de Jesus. Temos liberdade para pregar, crianças. Nós temos liberdade para falar do amor de Deus sem sofrer dano algum. Graças a Deus por isso. Então não perca tempo, porque melhor do que conhecer a Cristo é fazê-lo conhecido, né? Lá no Apocalipse diz que nós vamos receber uma coroa, né? E essa coroa será cheia de pedras. Mas isso é uma linguagem figurativa, crianças. A nossa coroa será o nosso conhecimento de Deus, né? As pessoas que a gente fez Cristo ser conhecido e a nossa alma, o nosso espírito. Serão essas as coroas que a gente vai ter no céu. Então, busque conhecer o Senhor e faça o Senhor conhecido. Deus abençoe e até a próxima. Todo tempo